Eu sou Flávio Siqueira, mais um entre vagalumezinhos de todos os cantos que juntos estão aqui na web radiovagalume.com para mais um momento, mais 2 horas de caminhada, de reflexão, de crescimento, né? A gente está buscando isso, nós estamos buscando crescimento pela via da nossa humanidade, da percepção das coisas, que possamos caminhar menos desatentos, menos distraídos. Se eu pudesse resumir tudo que eu tenho dito na rádio e em todos os outros lugares, seria talvez isso: vamos andar menos distraídos? Se a gente caminhar menos distraídos, a gente começa a perceber com muito mais clareza. E eu insisto sempre nisso. Eu não estou aqui para trazer nenhuma novidade, e eu não acredito que nós precisamos de descobertas, de novidades, de insights maravilhosos, de mensagens que vêm das estrelas, que vêm do oceano, do fundo dos oceanos, que vêm das outras dimensões, porque todas as mensagens que precisamos já chegam pela manhã, já chegam pela tarde, pela noite, de madrugada, mas nós, serizinhos desatentos, estamos olhando para as estrelas, estamos olhando para o fundo dos oceanos, estamos olhando para as outras dimensões na expectativa de que aquilo que já é, já está, já fala, já está presente, se manifeste. Então o que eu e você precisamos é abrir os olhos, é perceber. Isso para todo mundo. Você não vai precisar chegar num estágio de evolução maravilhoso para que então finalmente você veja. Basta você romper essa camada de distração que nós mesmos vamos assumindo, admitindo, colocando sobre nós e nos impedindo de enxergar, e a gente só vê o que se mostra, a gente só vê o trabalho, as contas, enfim, os relacionamentos mais próximos, e sempre sob a perspectiva do que me fará e me trará de bem, de como me beneficiará, e assim a nossa vida vai seguindo. Por isso a proposta do nosso programa de hoje tem a ver com olhar mais de perto. Isso tem a ver com o texto que foi publicado no Facebook, no flaviosiqueira.com agora há pouco. E tem a ver com tudo que eu quero falar hoje no nosso programa, sobre o privilégio, sobre o desafio da gente parar e enxergar e ver e perceber e notar que aquele corpo que passa não é só um anônimo, ali é uma pessoa, e notar que aquele problema que você enfrenta não é só um problema, ali é uma oportunidade, e tudo mais que a gente pode chegar um pouco mais perto, mudar a perspectiva e entender com um pouco mais de consciência e um pouco mais de clareza. Participe do programa. facebook.com/webradiovagalume é a nossa página no Facebook, e o nosso e-mail contato@webradiovagalume.com. Eu vou ficar honrado com a sua participação. Não seja somente um ouvinte passivo, mas interaja também, esteja comigo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. All the boys know makes you feel good. Mensagens que Chegam pela Manhã, webradiovagalume.com. Muito obrigado você que está comigo, você que está ao vivo com a gente de manhã. Bom dia, que tudo seja bem, que tudo seja paz para você. Eu sei que às vezes a gente tem contratempos aí pela vida, eu sei que às vezes a gente tropeça aqui ou ali, tem situações que a gente não gostaria que acontecesse, né? E isso acontece com todo mundo, viu? Não é só contigo, não. Situações que a gente chama de ruins, que a gente chama de más, que a gente repele, que a gente foge, e é absolutamente normal que seja assim. Não sei se é o teu caso, se você vive especificamente uma ou outra situação que te angustia ou que te era mal. Eu só queria te dar uma dica diante de uma situação difícil, de repente você esteja vivendo. Só não sai correndo, tá? Não foge assim de imediato, não se blinda dizendo é horrível, é tragédia, é ruim, ainda que o sentimento, num primeiro momento, seja esse mesmo, de tragédia, de perda, de luto, de dor, de perplexidade. E é natural que assim seja, porque nós somos humanos e não psicopatas aí que não sentem absolutamente nada. Nós temos os nossos sentimentos, e que bom, né? Que bom que nós temos. Mas não se permita levar somente pelo sentimento inicial que um acontecimento porventura possa trazer. Olhe para isso com um pouco mais de calma, um pouquinho mais de calma. Eu tenho até um vídeo, está no meu canal no YouTube, depois você vê. Não sei se o nome é exatamente esse, mas é algo do tipo, para ver quando o problema chegar, alguma coisa assim. E sugere que quando o problema chegar, acolha. Não é dizer assim, meu probleminha querido, vem cá que eu te amo, não é isso. Mas é tentar entender o que aquilo ali pode lhe apontar. Não é que o problema em si mesmo traga algum significado específico e te apontará, é aqui ó. Mas tudo fala, tudo traz oportunidades.
tudo tem mensagens, não é só aqui no programa. Aqui é um jeito de tentar decodificar de uma maneira limitada, e os limites são os meus, né, para aquilo que é muito maior e muito além do que eu digo. Mas tudo fala, inclusive aquelas situações difíceis, chatas, problemas, cansaços, limite. A gente está chegando no fim do ano, né, e isso vai gerando em algumas pessoas depressão, e vai gerando alguns outros sentimentos difíceis. Então, olha, calma, né? Nada é pro mal, nada é pro mal. Se você olhar de perto, inclusive uma situação que se coloca como problema, por isso a necessidade de não sair correndo, fugindo, porque fugindo você vai olhar de longe. Você vai lá para a esquina e fica ali, ó, atrás de um muro, só com a cabecinha de fora, metade do olho, e quando aquilo vira para você, você se esconde de novo. Então não faz isso não. Olha, enxerga, entende, porque tem uma causa para isso. Isso vem a partir de escolhas, de atitudes, ou de falta de escolhas, ou de negligenciamento, enfim, são direcionamentos da nossa vida que vão nos apontando e nos direcionando para situações que a gente chama de problema. Eu sei que outros acontecem sem muita explicação, vem assim de repente, né? Mas independente do que seja, aquiete-se diante disso, porque quando a gente se aquieta diante de um problema, ainda que a dor permaneça, ainda que o luto esteja lá, a intensidade ou o significado na realidade daquilo muda, porque não é só dor e não é só perda, mas aquilo também se vincula à paz daquele que enxerga e começa a perceber modificações de perspectiva, de mudanças de olhar, e você sai depois daquilo mais experiente, que a tragédia, que a dor e que o luto, ou que a perda, ou o incômodo que seja, produz a experiência, e que a experiência produz a esperança, e que a esperança produz a consciência. E no fim, como tudo na vida, a gente tem a possibilidade de sair melhor, mais sábios, talvez com algumas cicatrizes, mas faz parte do caminho. Mais sábios, mais íntegros, mais conscientes. O que, convenhamos, num tempo, numa sociedade, num mundo tão insano, tão cego, tão distraído como o que a gente vive, ter a possibilidade de crescer é um privilégio imenso, muito maior do que crescer profissionalmente, muito maior do que crescer financeiramente, mas crescer em humanidade, crescer em estatura espiritual, em profundidade de consciência, com toda sinceridade. Pensa comigo, isso não é mais do que você viver cheio de grana por 15, 20, 30, 40, 50, 80 anos e acabar, e morrer, e tudo ficar, e tudo se dissolver. A casa que você está construindo e a casa onde você habitará é você. O que a gente chama de céu, de inferno, ou de qualquer outro nome, paraíso que a gente dá, é você. Você é uma dimensão também. E essa dimensão cresce ou diminui na mesma proporção que você, em consciência, cresce ou diminui. Então, olha, independente do que esteja acontecendo, seja momentos que nós chamamos de bons ou de maus, pacifique-se e alegre-se. Tá tudo bem. Essas são mensagens que chegam pela manhã, hoje sugerindo que a gente olhe um pouco mais de perto a vida, que a gente se aproxime um pouquinho mais. Eu me inspirei para escrever esse texto que foi publicado hoje, ontem vendo uma matéria sobre a exposição do Ron Mook, que é um artista australiano. A exposição, se não me engano, vai ser agora eu não me lembro se é no MASP, acho que é na Pinacoteca, em São Paulo, ali na Avenida Tiradentes. E é muito legal. A foto que eu coloquei para ilustrar esse texto, que está no Facebook e no blog, é uma obra dele, de um sujeito sentado no canto ali, e a mulher olhando aquelas obras absolutamente realistas, né? Você pode colocar de repente no Google o nome dele, Ron Mook, tá na descrição da foto ali no Facebook, tá como se escreve o nome dele, e aí você vai ver outras obras extremamente legais. E eu tava vendo isso ontem junto com meu filho, e aí eu tava comentando com ele, assim, e até complementando um comentário que na matéria dizia: o artista não participa dos lançamentos, das exposições, nunca, ou quase nunca, inclusive nessa que acontecerá em São Paulo, ele não virá. E aí eu falei para ele, que legal, vamos pesquisar um pouco. A gente entrou no Google, aí fomos ver alguns vídeos, vimos os vídeos dele, alguns making offs de obras, e
e ele sempre muito sério em todas. E aí o meu filho que notou falou assim: você percebeu que todas as obras dele, todos, e ninguém tá sorrindo, tá todo mundo muito sério e tal. E eu dizia para ele: olha, alguém que tem esse nível de sensibilidade que tem esse artista, né, que consegue expressar naquelas obras detalhes tão significativos, tão imensos. Você vê ali veia na mão, pelo no nariz, é um negócio muito legal. Quem tem uma abrangência de olhar e de sensibilidade assim, tende, em momentos da caminhada, tende a ser um cara fechado, deprimido, recluso, porque olhando muito de perto, a vida se torna complexa demais. As pessoas se tornam complexas demais. Você perde aquela facilidade, aquela pressa em dizer eu sei, é bom, é mal, é certo, é errado, é justo. Você fica um pouco perdido diante da aproximação de tudo. Então, seja nos detalhes, né, e alguém que consegue colocar no seu trabalho, na sua arte, tamanha quantidade de detalhes, é alguém que de alguma forma certamente projeta isso na vida, enxerga a vida dessa forma, né, com uma lupa. E aí, na minha opinião, eu não conheço, eu estou falando, enfim, o que me parece ser a razão pela qual ele não participa de nada, enfim, não gosta, não tá, ele está lá, é um artista, é um cara que está projetando na sua arte, no seu trabalho, mas tem uma certa impaciência com as festinhas, com os coquetéis, com tudo aquilo que envolve, né, o lançamento eu também, pessoalmente, também não sou muito fã dessas coisas. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo muda de perspectiva, tudo se torna um pouco assustador, talvez, quando a gente chega um pouco mais perto. E daí eu me inspirei para escrever o texto de hoje, sugerindo que se a gente se aproxima dos santos e dos pecadores, dos anjos e dos demônios, a gente vai ver que, no fundo, todos são parecidos. Todos são mais ou menos iguais. A sociedade precisa daquele símbolo catalisador dos nossos males para que a gente aponte para aquele cara da vez e diga: mata, ladrão, corrupto, bandido. A gente precisa disso, né? Eu fico vendo, por exemplo, como a gente está acompanhando agora os casos de corrupção, o chamado Petrolão, né? E essa história ainda vai explodir um monte, que está envolvendo um monte de político, de governo, de todo mundo, empresário e tal. E, obviamente que há muito tempo isso deveria ter acontecido. É claro que essa relação de empreiteiras com governo, com bancos, é um negócio nojento. E os caras começam a ser presos, né? E os caras começam a ser pegos, e os caras começam a ser revelados. E aí eu vejo naquele homem sendo preso, e aquela multidão em volta de policiais e de imprensa e de populares, e os policiais fazendo seu trabalho, e os jornalistas também fazendo seu trabalho, mas me chama a atenção dos populares que vão gritar: corrupto, cadeia! E eu fico pensando, será que cada um desses que estão gritando aí, que saíram de casa, que foram para lá, será que esses caras também são completamente honestos, assim como eles estão projetando no outro? Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui que não deve haver punição, que deve haver algum tipo de relevância em relação às penas, ou relevância não, mas relevar as penas, enfim, não é isso que eu estou dizendo. Você está entendendo ou não? Eu estou dizendo que a gente não percebe isso. Eu me lembro daquele caso da menininha que foi brutalmente, covardemente atirada da janela, a Nardoni, em São Paulo, isso em 2007, não foi? Eu trabalhava numa rádio São Paulo naquela época, e eu quase naquele tempo fui trabalhar numa TV em São Paulo. Não fui porque depois eu me mudei para Porto Alegre e acabei não indo, e quando me chamaram eu já não quis. Mas eu me lembro que aquela TV estava cobrindo intensamente aquele negócio, e eu cheguei a ir lá algumas vezes, gravar algumas coisas e tal. E a programação da TV praticamente caiu para mostrar só aquilo, que se tornou o grande assunto do momento. Brutalidade, crueldade, absurdo o que aqueles pais obviamente fizeram. Eu não estou entrando no mérito disso, né? O que me chamava a atenção é que quando os pais foram presos e quando, enfim, todo aquele procedimento legal começou a acontecer, como aquilo virou um show. E como as pessoas nas ruas, por exemplo, com faixas
indignadas, com cartazes dizendo mata, mata, mata. Quando a câmera mostrava, né, você via aquelas pessoas com um rosto, não de indignação, mas um rosto de alegria, que tá aparecendo na televisão. E aí tinha um cara fantasiado de Bin Laden, tinha um outro vendendo pipoca, tinha um outro com roupa do Chaves e do Chapolin. Virou um circo, né? E o espetáculo projetado sobre uma tragédia, porque a gente não enxerga que isso potencialmente está presente em todos nós. Estou dizendo aqui que nenhum de nós fará o que esses pais, se é que a gente pode chamar de pais, fizeram. Claro que não. Mas potencialmente essa semente de maldade, essa sucessão de alteração de olhar, de desvirtuamento de consciência, de embotamento de percepção, vai transformando alguém que em algum momento foi uma criança, foi alguém adolescente, talvez feliz, talvez aberto, talvez sensível, não sei, foi transformando alguém até chegar nesse ponto, como no caso desses pais, como no caso recente aqui no Rio Grande do Sul, da família que matou o menininho Bernardo, que foi outro caso horrível, enfim. O que vai gerando, né, essa sucessão de transformações? Eu me lembro especialmente aqui no caso do Rio Grande do Sul, quando a madrasta, que foi acusada como a grande mentora da história, e que executou o menino, enfim, os pais completamente perplexos, o pai dizendo naquele primeiro momento, imagina, minha filha jamais faria isso, as amigas, todo mundo chocado, porque para aquelas pessoas que se relacionavam com aquela mulher que eu e você olhamos e dizemos é um monstro, havia traços de humanidade. E eu não vou aqui entrar no mérito e dizer é mentira, ela fingia, não sei. Todos temos os santos e os demônios dentro da gente. É uma questão de perspectiva. É uma questão de possibilidades, é uma questão de olhar um pouco mais de perto e perceber que aquele que nós apontamos e dizemos é só mal, talvez não seja. E aquele que nós dizemos é um santo, que cara perfeito, também exposto às dificuldades da vida, exposto, como eu coloquei no texto que daqui a pouco eu vou ler, exposto a um dia de calor, exposto a fome, exposto... talvez não seja tão santo assim. Eu comentei uma vez aqui sobre um documentário que eu vi recentemente, bastante interessante, se você puder, veja, porque talvez ilustre bastante isso que eu estou dizendo, produzido pelo filho do Deepak Chopra. Sabe quem é o Deepak Chopra, né? É um guru americano, tal, médico, e escreve um monte de livros. E o filho do Deepak Chopra comenta nesse documentário o seguinte, esse trabalho que eu fiz é um trabalho de tentar identificar o meu pai, conhecê-lo um pouco mais, porque eu não vejo nele aquilo que todos veem, o tal do mestre iluminado, ser perfeito e tal. E ele caminha junto com o Deepak Chopra, ele não diz inicialmente qual é a natureza daquele trabalho, e vai com uma câmera acompanhando o pai num evento onde ele foi ordenado monge, não sei se foi na China, no Japão, enfim, ele vai junto com o pai, filma tudo aquilo, então filma o momento do pai raspando a cabeça, raspando as sobrancelhas e participando das cerimônias, mas filma antes e depois um pai inquieto, um pai inseguro, um pai dependente da aprovação daquele rebanho, né? A própria esposa dele comenta, não sei o que seria dele se não tivesse ouvintes, se não tivesse um público. E o quanto aquilo vai aparecendo durante o filme, não só no filho, mas na filha e na esposa, de mágoas, de feridas, de dificuldades em encarar um cara que está completamente voltado àquela imagem, a uma imagem. E fica muito claro no documentário quanto essa pessoa está preocupada com a imagem do guru, do mestre. E o legal nesse documentário é que de maneira nenhuma isso relativiza a honestidade dele diante do conteúdo que ele passa. Enfim, não é essa a ideia, e imagino que o filho jamais faria isso. Não é essa a ideia, né? Se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai ver que há um respeito por trás de tudo aquilo, mas há também uma mágoa, exatamente a ambivalência, a ambiguidade, a contradição humana. Para a maioria, Deepak Chopra, um líder espiritual, tal. Mas para a família, não. É só um pai ausente, um pai preocupado com a imagem, um pai vaidoso, e que o filho, a partir do documentário, do trabalho, tentou resgatar aquela imagem daquele pai. Agora, não é só o Deepak Chopra, sou eu, é você, é o filho, somos todos. Olhando de perto, ninguém é exatamente como é. Eu, por exemplo,
eu tenho esse meu trabalho aqui. Às vezes as pessoas falam, por que o Flávio quase nunca cita a esposa dele? Não fala. Outro dia um amigo meu me ligou e falou assim, você fala muito do seu filho, mas por que você não fala? Porque ela, primeiro, outro dia eu não vejo ela curtindo nada teu no Facebook, comentando nada teu no Facebook. Eu falo, primeiro que a gente não precisa do Facebook para se falar. E segundo, que ela é dentista, ela vive o mundo de saúde, faz residência em saúde pública, tal, que não é exatamente o mesmo que eu. E esse é o desafio, é você encontrar pontos de contato para que eu não seja em casa o cara que talvez para você ou para outros eu sou. Aquele cara que só tem virtudes, que só tem coisas legais, que só fala coisas inteligentes e interessantes. Nem sempre, nem sempre. E essa relação pessoal, e essa relação de perto, tem que ter a sua dimensão. E obviamente que concilia e convive, mas eu tenho uma preocupação imensa em não trazer para casa e não ser o tempo todo o cara que está só refletindo, porque se deixar eu sou. Se deixar eu sou. Eu costumo dizer, é bom que de repente ela seja assim, porque me faz o contrapeso, me mantém uma âncora no chão da família, no chão da terra, no chão da vida, e não permite que eu saia flutuando por aí. Pelo menos flutuando, eu quero dizer, nas minhas reflexões, nos meus pensamentos. E essa é uma tendência minha, e eu percebo que quanto mais o tempo passa, eu fiz agora 40 anos, e me parece que isso está mais intenso ainda. Às vezes eu tenho uma necessidade, uma vontade. Por mim, eu me isolaria, ficaria sozinho num canto, só escrevendo, só refletindo. E eu sou um daqueles que às vezes fala, eu gostaria de ir para uma ilha e ficar lá. Me dá isso muito. Mas o fato de ter uma família tal não me possibilita não só eu executar isso, como eu também viajar muito nessa ideia. Então eu tenho momentos de solidão. É o que eu posso ter. Eu tenho momentos, então às vezes eu saio, às vezes eu vou para um quarto, às vezes eu vou ler, às vezes eu preciso desses momentos. Mas isso tem que ser equilibrado, isso tem que ser temperado, porque se eu me entrego a isso, eu saio da vida. E se eu sair da vida, eu perco todas as referências que eu tenho para chegar aqui contigo e ficar conversando sobre a vida. Eu não quero ser o cara que está só teorizando, espiritualizando e viajando profundamente em tudo, mas que tudo seja absolutamente desconectado do dia a dia de todos. Porque no dia a dia de todos, olhando de perto, nós temos a nossa vida, nós temos o nosso dia a dia, nós temos as nossas contradições, os nossos medos, os nossos trabalhos. E o desafio é conectar isso com aquilo que somos. E para mim esse é o desafio pessoal, diário, o tempo todo. Eu ontem mesmo estava conversando aqui, dizendo, esses programas da rádio, para mim, têm sido muito bons, porque é um momento de meditação, é um momento de reflexão. Eu estou aqui todos os dias, sempre que dá, né? E tem dado na maioria das vezes, 2 horas por dia, sentado aqui diante do microfone, refletindo. Eu não chego aqui no programa com papel, eu não estou lendo nada, só o texto depois que eu leio, mas eu penso num tema e a gente vai conversando sobre ele. E quem ganha com isso sou eu. Isso tem me promovido reflexões, insights extremamente significativos e abundantes. Ontem mesmo, por exemplo, eu estava caminhando aqui em Porto Alegre, estava indo para a Redenção, que é a Redenção é o parque mais importante, e eu, para minha alegria, estou morando relativamente perto desse Parque da Redenção, então eu vou a pé para a Redenção. E vou praticamente todos os dias. E ontem eu fui, e aí enquanto eu caminhava, comecei a pensar num texto, e o texto começou a vir, mas eu não tinha caneta, não tinha papel, aí eu peguei o celular, liguei a nota de voz do celular e comecei a gravar na rua, falando no celular o texto, para depois eu vou publicar esse texto. Mas isso é fruto dessa dedicação. Mas isso não pode estar desconectado com o dia a dia, né? Com a minha parte cotidiana, com a minha parte funcional, com a minha parte humana, de marido, de pai, de trabalhador, enfim, de pagar contas, de ir à padaria, de ir ao supermercado, de ir à farmácia, enfim, isso tem que estar presente. E o desafio de conciliar essas dimensões talvez seja o mais difícil para a maioria, porque a nossa tendência é ir só para um lado ou só para o outro. Ou o cara vai querer virar um monge, desconectado de tudo, e é muito fácil, né, você viver num ambiente completamente
coerente com aquilo que você quer, todo mundo igual, todo mundo pensando igual, todo mundo falando a mesma língua, e mesmo assim há conflitos. Ou você vai viver a funcionalidade do dia a dia se esquecendo que há outra dimensão. Tem um vídeo, ele está editado, está no meu canal no YouTube. Eu vou publicar, daqui a pouco eu ponho no Facebook, vou ver se entre as músicas agora eu procuro lá o vídeo e ponho. Do Leonardo Boff, que era um frei católico e deixou a igreja, foi expulso, né? Porque ele desenvolveu a teologia da libertação, foi um dos mentores da teologia da libertação, que incluía na teologia política, práticas sociais. Isso foi muito mal visto pelo Vaticano, que por conta disso perseguiu e acabou expulsando. Ele inclusive descreve em entrevistas, em livros, o diálogo que ele teve com, na época, cardeal Joseph Ratzinger, que é o atual Papa emérito, né, e foi o Papa anterior ao Francisco. E o quanto aquilo foi opressor, foi difícil até que ele fosse desligado da Igreja Católica. E aí numa entrevista, há alguns anos já, no programa Roda Viva, da TV Cultura, alguém perguntou ao Leonardo Boff o que mudou o fato dele ter deixado a batina, ter deixado a igreja e estar vivendo. Ele falou, olha, em relação às minhas crenças, à minha fé, não mudou nada. Mas o fato de eu ter casado, o fato de eu ter filho, que não são meus biológicos, mas acabaram sendo, são filhos da esposa, o fato de eu ter que pagar conta, de eu juntar o dinheiro, de eu arrumar minha cama, de eu ter contas para pagar, isso me trouxe uma dimensão muito maior daquilo que antes era só uma teoria, aquilo que só estava ali dentro do monastério, dentro das missas. E agora eu consigo perceber Deus em jornalistas como vocês, no porteiro, no homem da banca de jornal, porque é muito mais fácil você viver como padre e achar que está tudo ali, do que você enfrentar a realidade e ver que a realidade está cheia de Deus. É muito bonito o jeito que ele fala isso, e eu vou publicar já ali no facebook.com/webradiovagalume. Portanto, é sempre uma questão de perspectiva, de olhar de perto para entender de fato como as coisas realmente são. Eu vou falar mais sobre isso, o assunto continua, o programa vai até às 10 da manhã, de manhã, no horário de Brasília, ou às 10 da noite na reprise, ou às 5 da manhã na reprise, ou às 5 da tarde na outra reprise. A gente tem muita coisa para falar ainda, mas agora a gente ouve uma música super linda aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. The Cars e Bono Vox. Vagalume. Webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Participe, facebook.com/webradiovagalume e contato@webradiovagalume.com. No facebook.com/webradiovagalume, eu acabei de publicar aquele vídeo do Leonardo Boff que eu tinha comentado contigo, aquela declaração que ele fala sobre a necessidade do cristianismo ser mais secular. E eu estendo o que ele falou não só ao cristianismo, mas a todas as outras religiões, a todas as outras crenças e fé. Que seja menos teológica, que seja menos filosófica, que seja menos distante e seja mais secular, seja mais vinculada ao dia a dia, que seja mais vinculada à prática diária da nossa vida, porque ninguém foge disso. Essa é uma constante crítica minha em relação a todas as religiões, em relação a todos aqueles que de alguma forma promovem algum tipo de reflexão espiritual. É claro que há exceções, obviamente, mas quando de uma forma quase generalizada se vende para as pessoas uma imagem completamente distante da prática diária. Então o cara fala, olha, eu preciso ir ali para me sentir bem, eu preciso ir naquele lugar para me conectar com Deus, eu preciso ouvir esse cara para entender as palavras, quando a realidade está em tudo. Eu sempre conto, já contei umas 2 ou 3 vezes aqui, mas eu acho que vale a pena repetir um exemplo que eu achei bastante significativo, que aconteceu no encontro em São Paulo. Aliás, dia 13 de dezembro tem encontro em São Paulo, hein? Tomara que você vá. Mas nesse encontro, a Fernanda, que sempre está com a gente aqui no Facebook e sempre comenta, a Fernanda Heiler, ela conta que uma vez foi a um monastério budista com sobrinhos para meditar. Estava passando por um momento turbulento, tal, precisava meditar. Me parece que ela tinha que cuidar dos sobrinhos, não sei exatamente, e foi com eles. Chegando lá, um lugar lindo,
uma vegetação fantástica e um monte de monges ali sentados, meditando, aquela coisa toda. E diz que quando os meninos chegaram lá e viram todo aquele lugar lindo, se empolgaram tanto e começaram a gritar, e olha que árvore, olha esse aqui, olha esse... Enfim, e ela começou a ficar incomodada, porque estava incomodando o pessoal que estava meditando ali, né? Só que os meninos insistiram tanto que ela foi na onda. E ela começou, ao invés de se incomodar, a perceber também a beleza daquele lugar e se empolgar com eles. Quando ela percebeu que todos estavam empolgados e que talvez eles fossem gerar mais dificuldades ali para as pessoas que estavam meditando do que conseguirem de fato meditar, resolveu ir embora. E quando saiu, ela percebeu que estava tão feliz, estava tão leve, e que aquela empolgação das crianças fez tão bem a ela e a contagiou também, que ela já conseguiu o que de fato ela tinha ido buscar. Não estava necessariamente na prática da meditação com os monges, mas estava na alegria de perceber no dia a dia a beleza daquele lugar. E eu acho esse exemplo bastante significativo, porque a gente costuma projetar sempre fora. É sempre na mensagem do fulano, no texto daquele... Às vezes me perguntam com muita frequência. Isso, desde que eu escrevi o Éden, no Éden já me perguntavam, na própria editora chegaram a perguntar, coisas do tipo, você canaliza para escrever o livro? Essa mensagem é canalizada por quem? Eu falo, mas por que precisa canalizar? Né? Por que tem que ter o livro do fulano psicografado por ciclano para vender, por exemplo? E eu sei que no mercado editorial, se eu colocar ali Flávio Siqueira, por espírito de fulano de tal, vai vender 10 vezes mais. Por quê? Por que a gente precisa disso? Por que tem que ter lá o espírito tal? Ontem eu estava vendo na internet um debate religioso. E aí, como todos os debates religiosos, eu acho completamente infrutíferos, eu acho muito chato isso, mas eu vejo. E aí, aquela discussão boba, um tentando provar pro outro que a religião dele é melhor, é um negócio horrível. E tem um ou outro que fica mais quieto ali, aí você percebe que são um pouco mais sábios, né, que não entram muito na onda e tal. E aí tinha uma religiosa dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui uma música, e eu quero cantar um pouquinho dessa música. O apresentador falou, tudo bem, a gente tem pouco tempo, mas dá. E era uma música, não era nem bonita nem feia, era uma letrinha e tal. E ela falou, só que essa música aqui foi canalizada pelo mestre fulano, aí mostrou a foto de um cara que já morreu e tal. Olha, entenda, eu não estou aqui desrespeitando, eu não estou aqui me posicionando com ceticismo, não necessariamente isso. O que eu estou tentando fazer você perceber é o quanto a gente fica dependente disso, né? O quanto eu vejo às vezes os documentários no Discovery Channel, tal, de extraterrestres, tal. Entenda que com essa afirmação eu não estou te considerando a possibilidade de existir vida fora da Terra, até porque existem tantas dimensões, né? E obviamente que eu acredito em vidas em outras dimensões. Essa dimensão única e humana, e corpo e carne e sangue, na minha opinião, não é a única forma de vida. Mas não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o fato das pessoas ficarem sempre ali paradas, olhando para cima. E uma vez eu vi um desses documentários de pessoas que pegaram um carro no deserto, foram não sei para onde, ficaram sentadas ali em volta de uma fogueira durante não sei quantas horas esperando um sinal. E aí uma luz apareceu, segundo um só que viu, nenhum dos outros viu e não conseguiram filmar, mas saíram todos felizes porque veio o sinal. Uma luz lá atrás no céu apareceu. Então é um sinal que eles estão se comunicando e tal. Bom, tudo bem, mas... E se eu tivesse presente no dia a dia? É mais fácil eu sair assim para um deserto, esperar o sinal, canalizar a luz, do que viver aqui na padaria, no restaurante, no shopping, no centro da cidade, no cartório, em casa. É mais fácil eu viver essa espiritualidade superficial, fora, né, do que entender que as mensagens estão espalhadas pela terra, pelo ar, pelo céu, pelos mares, em tudo, em mim, e eu não vejo, e eu não percebo. É mais fácil eu projetar naquele ET que vai aparecer na luzinha lá no fundo, no deserto, e que virá dizendo, paz aos homens de boa vontade, cuidem do planeta Terra, porque o planeta vai destruir, do que eu, aqui no meu prédio, quando for jogar o lixo fora, eu separar o lixo seco do lixo orgânico, do que eu cuidar e ouvir as mensagens que a terra grita, eu estou sofrendo, eu estou morrendo, eu estou
sendo destruída pela ganância, pela cegueira, pela loucura de vocês. Isso está dito no clima cada vez mais louco, está dito no ar cada vez mais poluído, está dito em todos os lugares, mas eu não ouço. Eu vou para o deserto, esperar o ET talvez aparecer para dizer: cuidem do planeta Terra. Aí todo mundo: o ET. Você me entende? Tomara que sim. Tomara que sim. Eu não estou aqui de maneira nenhuma tentando ridicularizar a crença ou a fé de ninguém, mas eu acho que às vezes é preciso que a gente seja claro para que as pessoas enxerguem o tamanho da sua loucura, o tamanho da sua resignação em caminhar desatentos, em ficar esperando fora. Fora, tanto faz se é o ET, tanto faz se é o mestre ascensionado, tanto faz se é o cara que está gritando na Praça da Sé com um microfone e uma Bíblia debaixo do braço. Tanto faz, tá fora. Se eu não consigo, a partir do que eu sou, da coragem de me enxergar e de me vincular a você, perceber as mensagens espalhadas pela vida, tanto faz, tá fora de mim. E aí eu não vou, de maneira nenhuma, conseguir entender o significado, ainda que seja uma mensagem legal, porque aquilo vai virar estereótipo, seja do louco gritando com a Bíblia no braço no centro da cidade, seja do ser iluminado que aparece canalizado por fulano de tal para dizer o que eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir isso dito pelo mendigo ali da esquina, eu não quero ouvir isso dito pelo vizinho mal-humorado que ouve funk alto todas as tardes. Eu não quero perceber isso na vida, então eu fujo. E eu vou olhar ali naquilo que é espetacular, naquilo que é fantástico, naquilo que está distante, naquilo que está fora. Entenda cada um como quiser, encaixe cada um esse exemplo, que talvez não seja exatamente como na sua situação, mas no seu contexto, na sua vida, porque de um jeito ou de outro, em dimensões diferentes, em graduações diferentes, todos nós temos potencialmente essa tendência de ficar apontando para lá. Ontem a gente estava conversando aqui, eu acho que quem ouviu deve se lembrar, uma pessoa me questionava em relação ao não, quase sempre aqui, eu não vejo assim, eu não acredito nisso. Uau, ceticismo, Flávio. Bom, respeito quem acredita e quem vive nessa expectativa de que nós estamos vivendo num mundo que está em transformações profundas, de nova era, de mudança. Eu não vejo assim. Você sabe o que eu vejo? E sabe por que eu não vejo assim? Eu vejo mudanças de posturas que não refletem interioridade. Por exemplo, as pessoas antigamente tinham uma religião muito mais fixa, muito mais focada, por exemplo, nos santos. Né? Quem não fosse católico ou quem fosse ateu era mal visto, era apontado nas ruas e tudo mais. Bom, hoje já não é mais assim. Hoje as pessoas têm um outro tipo de religião. Mas, pessoalmente, eu estou falando de mim, e quando parte de mim, eu não parto de absoluto, porque eu sou relativo, então estou dando a minha opinião. Eu não vejo diferença entre o cara que vai no meio do deserto esperar o ET e o cara que vai na catedral rezar para o santo. Eu não vejo. Eu acho a mesma coisa. Fora. Tá fora. Eu não vejo diferença entre a senhora que ajoelha no milho e reza o terço na igreja todos os dias, repetindo 500 Ave-Marias, 200 Pai Nossos e não sei quantas mais rezas. Não vejo daquele que acha que é necessário todos os dias se sentar em frente a um altar e ficar repetindo um mantra para que a energia venha, para que o mundo se ilumine, para que a Terra... Eu não vejo. Não percebo mudança de consciência. Percebo uma mudança estética, uma mudança para fora, mas não de dentro. Não vejo. Eu não acho diferente aquele cara que olha para o Papa e fala: o Papa é infalível. Ainda hoje tem gente que pensa assim, né? O Papa é infalível, a infalibilidade papal, que para a maioria, felizmente, já se tornou um absurdo. O Papa é humano, é gente, erra e acerta como todos nós, mas para alguns ainda não é assim. Não vejo diferença para o cara que fala: hoje no meu espaço o mestre indiano Prem Ravhalesh que vai estar aqui, e o cara chega com aquela roupa de mestre e todo mundo: oh, mestre, oh. Não vejo. Para mim é a mesma coisa. Muda o nome, Papa, mestre, mas essencialmente somos iguais. Portanto, eu acho que a humanidade, infelizmente, me perdoe se eu de alguma maneira te irrito com isso,
Mas eu não vejo a humanidade despertando, eu vejo o mundo ainda numa inconsciência profunda em todos os aspectos, eu vejo as pessoas completamente distraídas e cada vez mais, eu vejo a nossa dependência sendo projetada em símbolos, seja religiosos, tecnológicos, políticos, filosóficos, o tempo todo, não vejo diminuição disso, não vejo mais, mas eu vejo mundos mudando. Sempre que alguém se ilumina, sempre que alguém entende, sempre que alguém desperta. O que é despertar? É você estar dormindo e acordar. É você estar de olhos fechados e abrir os olhos. É você estar andando, tropeçando, tateando no escuro e agora ver. E é isso que eu estou propondo aqui. Que você veja. É mais simples. E, no entanto, pode parecer absolutamente menos glamouroso e, portanto, mais desconfortável imaginar que não é porque a luz vai acender ali, que o fulano vai canalizar aqui, que isso ou aquilo, mas é só prestar atenção. Enquanto eu fico me impressionando com todos os alaridos fora, com todas as pirotecnias fora, com todas as propostas fora, por melhor que seja, e olha, eu vou fazer um parênteses aqui, que talvez seja isso que bata na sua mente agora, do tipo... Mas por que você está falando mal disso ou daquilo? Primeiro que eu não estou falando mal, tá? Mas por que isso ou aquilo? Você está falando do mestre indiano, ou da mensagem canalizada, ou do livro psicografado, ou do ET que não sei o quê. Mas isso me fez bem. Isso faz bem a muita gente. E se não fosse isso eu não estaria aqui, eu não teria crescido. Eu já sei de toda essa história. O que eu estou dizendo é que tudo faz bem, se a gente quiser. Não é só o ET, o mestre, é tudo. Uma barata poderia lhe fazer tão bem quanto o mestre, quanto o ET. Um bicho do alface pode trazer muito mais mensagens do que uma luz intensa brilhando no céu. Você sabe por quê? Porque a luz intensa brilhando no céu pode gerar dependência, pode gerar fascínio, pode gerar idolatria até em relação àquela luz. Quando o bicho do alface, tão simples e tão despretensioso, se eu quiser projetar nele significados, perceberei a beleza da vida de um bicho que está vivo ali, que eu nem sei o que é, o que pensa, de onde veio, o que acontece com esse bicho. Eu posso viajar naquele bicho do alface. A minha capacidade de perceber vida em tudo é o que vai me abrindo a consciência para entender que tudo fala. Então não estou desconsiderando que isso ou aquilo pode ter feito bem para você, mas o fato é que uma vez que isso tenha feito bem para você, que bom, continue caminhando e não pare ali dizendo, oh, isso me fez bem, ficarei aqui para sempre, porque a partir daí vai passar a fazer mal. Você entendeu? Não estou dizendo que é ruim você frequentar igrejas, religiões, encontros. Faz bem. Eu mesmo estou promovendo agora o encontro de São Paulo. É bom. Mas é só um encontro, é só uma oportunidade. Como agora, a gente aqui, né? Há algum tipo de iluminação especial nesse encontro que nós estamos tendo agora aqui? Não. É só um encontro, a gente está conversando. O que vai tornar isso iluminado ou profano, sagrado ou profano, e eu sei que entre os que me ouvem há os que vão transformar isso em sagrado e outros em profano, há os que gostam e há os que acham isso horrível. Eu tenho certeza que depois do programa eu vou receber um monte de e-mails de gente me criticando, natural que seja assim, normalmente é assim que acontece, mas isso tem a ver com cada um, com o jeito cada um de pensar, de olhar, de sentir, isso tem a ver contigo. Eu vou tocar uma música, me parece que houve um probleminha aqui na transmissão, e a gente volta na sequência. webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Nós tivemos, para quem está nos ouvindo ao vivo pela manhã, uma interrupção. Para quem está ouvindo à noite, depois nas gravações não, mas de manhã ao vivo nós tivemos uma interrupção, né? Um sinal caiu, eu percebi só enquanto eu falava, só lá adiante, então eu não sei quanto deu para falar, quanto você ouviu, quanto eu fiquei falando para ninguém aqui, ou para ninguém não, né? Depois nas reprises vai estar tudo bem, espero eu. Mas, de qualquer maneira, me perdoe essa interrupção, que bom que já voltamos e que bom que a maioria já voltou também. Quando isso acontecer é só atualizar o seu navegador, dar um F5 aí que provavelmente volta, né? Dificilmente a gente fica muito tempo assim fora, pode haver algum tipo de interrupção, uma queda momentânea, que foi o que aconteceu agora, não sei exatamente por qual razão, mas depois a gente retoma e tá tudo bem. Eu falo sobre olhar um pouco mais de perto. E antes da música, antes da queda, só para recapitular resumidamente,
exatamente pelo fato de não saber exatamente onde paramos, mas eu falava sobre o fato de mudarem as práticas, de mudar as cascas, mudar a superfície, mas a essência permanecer exatamente a mesma. Pessoalmente, eu não compactuo desse olhar tão difundido, dessa visão tão celebrada por muita gente, de que nós estamos vivendo uma nova era, onde as pessoas estão mudando o paradigma religioso, há um aprofundamento de consciência. Eu particularmente não vejo assim, eu acho que a gente está só modificando as práticas. Ciclicamente a história da humanidade funciona assim. Ontem mesmo eu falava sobre isso. Desde as primeiras descobertas de manifestações artísticas e de comunicação humana, desenhos na caverna e tudo, já apontava para um sentimento de transcendência que sempre habitou homens e mulheres em toda a história da humanidade. Em alguns momentos isso foi mais intenso e outros menos. E é sobre isso que eu falo, me refiro quando eu digo sobre o movimento cíclico que acontece. Nós vivemos mais um. Eu ontem lembrava que na primeira metade do século XX, houve uma espantosa descoberta das possibilidades da ciência revelar aquilo que antes era somente apontado como algo divino, né? Bom, não foi à toa que Darwin sofreu grandes problemas. Tem um filme muito legal que retrata os dilemas pessoais, inclusive, de Darwin, de desenvolver a teoria da evolução. Antes era tudo o seguinte, era a igreja que mandava e que dizia, foi Deus ou não foi Deus, se você é contra Deus, se não, você é a favor. Então, ai de quem disser que o mundo não começou com Adão e Eva no Big Bang há 7.000 anos. Aliás, hoje muitos cristãos pensam assim, né, que o mundo tem 7.000 anos, e quem disser o contrário é um herege. As evidências e os fósseis e tudo aquilo é uma enganação espiritual, porque na realidade o mundo tem 7.000 anos. Esse tipo de pensamento predominava até o século XIX, XVIII, enfim, aquela visão, não estou dizendo uma visão espiritual, mas uma visão religiosa da vida. E aí a ciência começou a quebrar paradigmas e mostrar algumas coisas. Isso não quer dizer que a ciência começou a inventar ou entrar em conflito com a religião, porque antes, e eu estou falando assim dos primórdios da ciência, como era para tudo, a religião andava muito em conjunto, a fé, a espiritualidade. Muitas descobertas e avanços, inclusive na atualidade, científicos, partem de insights espirituais, de reflexões profundas, de viagens de cientistas que depois, pela via dos cálculos e das contas, concluem que aquilo que ele, a partir de um insight, pensava, de fato era assim. E aí traz uma explicação científica para o evento, o que não desqualifica, o que não torna aquilo menos belo, enfim, menos importante, muito pelo contrário. Mas no século XX, na primeira metade do século XX, essa explosão da ciência e tudo mais, gerou em muita gente a ilusão de que todas as respostas da vida seriam respondidas agora a partir da ciência. Não haveria mais necessidade da religião. A ciência destruiria a religião, a espiritualidade, a fé, e desconsiderando que isso é algo que faz parte do ser humano, e a composição dos significados inclui essa visão espiritual, essa visão transcendente. Não é só matemática, não é só conta, não é só ciência. É também. Né? E isso durou um tempo, até quando as respostas começaram a não vir. Até quando a sede do transcendente não diminuiu. Até quando isso ficou claro para as pessoas que aí entraram numa era chamada pós-moderna, que é a era que nós vivemos agora. E isso, obviamente, cria um refluxo da espiritualidade, a volta da religiosidade para muitos jovens. Se você vê a época dos nossos pais, né, na década de 60 tal, ou de repente na época que você vivia a tua juventude, a religião ainda sofria essa certa ojeriza, que ainda era reflexo dessa era moderna. Eram os movimentos mais
sociais, mais teóricos, menos espiritualizados. Depois a coisa começou a refluir, veio o movimento hippie, que existia um componente espiritual. Os gurus, alguns gurus começaram a aparecer e projetados por bandas de sucesso, como por exemplo os Beatles, John Lennon, tal, que começaram a projetar alguns caras, essa onda de gurus indianos, tal. Isso começou também a refluir nessa década de 60, que já era uma resposta, o início desse tempo que nós vivemos e chamamos de pós-modernidade. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que essa sensação que nós temos hoje, de que há mais espiritualidade e tal, na realidade reflete esse momento, não deixa de ser uma pontuação cíclica da humanidade, que ora vai, ora vem, ora se sente mais cética em relação à espiritualidade, ora não, isso faz parte, né? E não necessariamente representam uma profundidade de consciência. O que eu dizia quando a transmissão foi interrompida é que tanto faz se o cara entra numa igreja e faz sinal da cruz diante de um santo e fala, como eu vejo às vezes as procissões, e eu não estou, olha, entenda, por favor, tá? Eu só estou tendo liberdade de reflexão, mas de maneira nenhuma eu quero desqualificar ou desfazer ninguém. Mas eu vejo as pessoas caminhando, carregando aquela imagem aquela estátua, né? Representando um santo na rua, tal. E eu não vejo diferença nisso naquele que está ali com a foto do mestre ascensionado diante de um altar, dizendo que ele canaliza mensagens, assim como a senhorinha católica disse que o Santo Antônio vai arrumar um casamento, senão ela vira o Santo Antônio de cabeça para baixo. Como é que você vai comparar uma coisa com outra? Bom, os dois estão fora, os dois são projeção, nenhum dos dois é dentro, dos dois é você. Tanto faz eu dizer que o Papa é infalível e dizer que o mestre hindu Rajamashi Rahershi é infalível, e chegar lá e todo mundo celebrar o cara, tanto faz. Então, para mim, não há mudança de consciência, há mudanças de prática espiritual. As práticas ocidentais talvez estão cedendo espaço para uma visão um pouco mais oriental da espiritualidade, mas o que de fato não significa em si mesmo nada. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso não para desmerecer nada ou nem ninguém, mas para te provocar, para te instigar e entender que essa mudança que a gente tanto alardeia, a mudança de um novo tempo, consciências estão, seja redimensionada para você. A mudança do mundo é a mudança do teu mundo. Você entendeu ou não? A mudança da humanidade é a mudança da tua humanidade. Quando você despertar, aí você vai começar a ver o mundo de outra maneira, e o mundo inteiro, o universo inteiro despertará, porque você é um universo inteiro. Enquanto eu estou ali esperando, a humanidade mudará, vamos fazer as práticas aqui para que a humanidade é fora. O mundo sou eu. Então, quanto mais eu encarar isso que eu estou falando, eu sei que isso aqui é incômodo, e de verdade, eu te confesso que às vezes eu falo isso e me sinto um pouco mal. Quando o programa termina, às vezes eu fico, será que eu precisava ser tão direto? Será que eu precisava falar isso? Será que algumas pessoas não são desestimuladas por conta disso? E será que, eu sei que isso acaba irritando um monte de gente, eu recebo depois e-mails de gente dizendo, não é bem assim, você tem que levar em consideração que isso faz bem pra mim, que se não fosse isso eu não teria crescido, que isso faz bem. E eu dizia isso antes da transmissão cair, ou enquanto a transmissão estava fora, enfim, não sei. Sobre o fato de fazer bem, não avaliza nada, né? Tudo pode fazer bem, tudo. O mestre indiano pode fazer bem, eu, Flávio, posso te fazer bem, e o bicho do alface também pode fazer bem, a árvore pode te fazer bem, a sirene que está passando na minha rua aqui pode fazer bem, desde que você projete significado nisso. Agora, o importante é que ao fazer bem e ao você crescer, você mantenha claro algumas coisas. Primeiro, que o bem que porventura eu, por exemplo, posso fazer a você, só existe, só acontece porque ele foi projetado por você. Eu não tenho nenhum poder mágico de fazer uma luz brilhar em você e fazer com que você entenda tudo. É você quem tem que entender e conectar o que eu falo à tua experiência. Portanto, eu só fui um jeito, um meio, um instrumento da vida para te ajudar a entender e a perceber o bem ou o mal que havia dentro. Consciente disso, você não se tornará dependente de mim. Porque se amanhã ou depois você disser, eu não consigo viver ou não consigo fazer as coisas sem ouvir o Flávio, já foi criado o mal. Você não precisa de mim. Você não precisa do guru, você não precisa do anjo, do santo, do ET. Você precisa entender só.
Você precisa olhar de dentro para fora e abrir a tua consciência para a vida. Quando você fizer isso, aquele bem existirá, você será grato, acontecerá, mas será necessário prosseguir, caminhar e andar com as próprias pernas. É preciso que você conclua por si mesmo e perca o medo de criticar, não no sentido de ficar falando mal, não é criticar por criticar, mas numa visão crítica, uma visão aprofundada, uma visão mais de perto, olhando mais de perto, como eu estou dizendo aqui. É muito bonito a gente ficar só nas cascas, só nas superfícies, só nas imagens, dizendo isso é bom, isso é mal, isso é santo, isso é profano, isso é justo, isso é injusto, isso é iluminado, isso é escuro, aqui é luz, aqui há sombras. É muito fácil eu dizer, eu vou sair daqui, eu sou aqui todos os dias, em Porto Alegre, vivendo aqui, já conheço os detalhes da cidade, as ruas, isso aqui está me entediando, vou fazer uma viagem espiritual e vou passar não sei quantos dias no caminho de Santiago da Compostela, ou vou passar não sei quantos dias na Índia. Maravilha! Provavelmente no caminho de Santiago da Compostela, da Índia, onde quer que seja, há um monte de lições para você, provavelmente. Mas também há nas favelas no Rio, também há no centro de São Paulo, também há aqui em Porto Alegre, também há em todos os lugares. Em todos os lugares. Não existem lugares mágicos, pessoas mágicas, não existem templos. Tudo isso somos nós. O templo é você, aquele que se ilumina e que entende que é você, não é porque você caminhou lá ou aqui, é você. É mais fácil esses movimentos de fora, vamos todos cantando mantas, caminhando, olhando para o céu, esperando o ET. Tudo bem, pode ter seu momento, pode ser legal, pode ser bom, mas não é isso. O que faz com que a sua consciência se aprofunde é a sua capacidade de observação do cotidiano, do dia a dia, da vida, das experiências que se comunicam, que se conectam, nas mensagens que chegam pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, por via da dor, por via do alívio, por via do abraço, por via do empurrão, por via dos dias quentes, por via dos dias frescos, que chegam por via de todas as comunicações de vida que te tocam no cotidiano, nas experiências mais básicas, mais corriqueiras, no trabalho, no elevador, no banheiro, no circo, no ônibus, no parque, na loja, no shopping, onde quer que você vá, porque o universo é você, o mundo é você, e o que deve ser modificado é você, é o mundo de dentro. Portanto, espero que você entenda isso que eu vou dizer. A minha intenção aqui, de maneira nenhuma, não é, nunca será desqualificar nada nem ninguém. Eu não estou querendo diminuir o seu arsenal de inspiração. Muito pelo contrário. O que eu estou querendo aqui é expandir o teu arsenal de inspiração. Que a tua inspiração, que a tua iluminação, que o teu crescimento não esteja simplesmente ou unicamente focado lá, nele, nela, naquilo, naquele lugar, naquele ritual, naquela religião, naquele movimento. Não é só nisso. Que a tua visão esteja extremamente aberta para tudo que fala, para tudo que diz. Flávio, mas algumas pessoas precisam passar por isso, porque não têm essa capacidade de conseguir conectar os movimentos da vida e entender que nelas a mensagem, portanto, é extremamente interessante, que realmente haja tudo isso que está criticando, porque isso nos empurra, é uma ponte, é um degrau para que então possamos perceber. Talvez. Mas eu não percebo exatamente assim, porque o que eu vejo são pessoas sempre fazendo a mesma viagem, se fascinando por isso ou por aquilo, o fascínio gerando expectativas, a expectativa gerando, enquanto ela dura, euforia, e a euforia, quando frustrada, gerando decepção, que se projetará pouco mais adiante em outro movimento, em outro grupo, em outras pessoas, e assim a gente já vai pulando de galho em galho, de técnica em técnica, de mestre em mestre, de livro em livro, de igreja em igreja, de guru em guru, até que lá adiante a gente conclua que enquanto nós tentávamos batendo em todas as portas e nos movimentos buscando a perfeição, tudo que eu precisava já estava presente na vida, dentro de mim, no meu caminho, e era só eu prestar atenção. Era só eu perceber, era só eu abrir os olhos e olhar um pouquinho mais de perto. Esse é o nome do texto
que eu quero daqui a pouco. Aliás, o nome do texto é Santos dos Seus, que gerou essa reflexão e eu quero compartilhar contigo já já. Não sai daí não. Say no to me. You can feel that love. Mensagens que chegam pela manhã, webradiovagalume.com. Olha, eu vou ler o texto já já, mas eu quero dizer antes o seguinte, pacifique-se, viu? Com o que eu tô dizendo aqui, com o que você tá ouvindo. E eu sei que é difícil muitas vezes, especialmente quando a gente está tão engajado em algo que a gente acha tão lindo, né? Que nos faz tão bem, que é tão legal, mas não deixa de ser menos lindo e nem de fazer menos bem quando a gente percebe que tudo é relativo. Ou você deixa de amar os seus pais quando você percebe que eles são relativos. Quando você olha para o seu pai, antes o teu herói, para tua mãe, antes a tua heroína, com o tempo, identifica neles traços de humanidade, de medo, de insegurança, de manipulação. Muitas vezes, às vezes de maneira inconsciente, às vezes não. Isso provavelmente, e que bom, não muda o amor que você sente, nem o respeito que você tem, e nem o reconhecimento do quão importante foi que seus pais cuidassem de você, para que você chegasse até aqui, para que você se desenvolvesse, para que você crescesse, para que você fosse esse homem ou essa mulher que hoje você é. O fato de percebê-los como relativos e descobrir que teu pai não é o super-herói, o Superman, e a tua mãe também não, talvez torne tudo mais lindo, porque a partir de agora você identifica, especialmente depois que você também vira pai ou mãe, as dificuldades que eles tiveram, os limites que eles tiveram, passa a entender inclusive coisas que naquele tempo você não entendia e criticava, e carregava contigo durante a sua vida como mágoa. Eu vejo muitas vezes assim filhos e filhas que carregam anos e anos mágoas em direção aos pais ou às mães, e depois do tempo, depois que os pais envelhecem, e às vezes depois que os pais vão embora, reconhecem que não havia razão para alimentar aquilo durante tanto tempo. Os pais eram somente humanos, e quanto antes a gente percebe isso, mais pacificados estaremos, inclusive com os erros deles. Menos preocupados estaremos em manter uma imagem ilusória, que não existe, não só em relação a eles, mas em qualquer um de nós. Isso vale para a gente também. Quando você olha para si mesmo e se identifica como humano, e percebe que a beleza de ser humano inclui a imperfeição, inclui as fraquezas, inclui as dúvidas, inclui os desvios interiores que nós tantas vezes cometemos sem querer. Pensamos e praticamos o que não gostaríamos, e tantas vezes aquilo que nós gostaríamos nós não fazemos, mas é assim com todo mundo. E quando você percebe que todos são assim, isso traz beleza para essa coisinha que a gente chama de ser humano, né? Essa coisinha com dois braços, duas pernas, que põe uma perna para frente e um braço para trás, e depois muda quando caminha, que tem a mesma natureza, que sofre, que chora, mas também é capaz de produzir coisas maravilhosas, coisas lindas, que compõem música. Aliás, as músicas de Mozart, de Bach, de Handel. Deixa eu pegar uma de Handel aqui para ouvir enquanto a gente fala. Essas músicas são produzidas por seres como nós, por nós de alguma maneira. Quadros lindos, pinturas maravilhosas, obras como a que eu publiquei hoje, cheia de detalhes do Ron Milk, são produzidas por seres humanos, como a gente, que também, como a gente, tem os seus defeitos, as suas falhas, os seus limites, os seus auto-enganos, as suas inseguranças. Você acha que alguém é diferente? Ou você acha que alguém chegou num ponto total de iluminação que acabou tudo isso? Você acredita mesmo nessa iluminação? Perfeição? Não tem. Aqueles que dizem que são e que chegaram lá, como outro dia eu vi um mestre brasileiro badalado dando uma entrevista dizendo, quando perguntaram para ele: mestre fulano, pré-fulano, você chega nesse estágio de iluminação, como é que você faz com o ego? E ele respondeu com uma risadinha dizendo: não, eu já não tenho mais esse problema, porque eu já passei do 6º nível de evolução. Você acredita nisso mesmo? Se ele acredita nisso, ai dele, porque está mais exposto ainda aos processos sutis do ego, que estão presentes o tempo todo, mas que justamente por isso tornam a nossa natureza, a nossa vida ainda mais linda. Então, não se sinta agredido
ou agredida quando eu estou falando em relação às religiões, às filosofias, aos ETs, aos mestres canalizados, ascensionados, iluminados, ao que quer que seja. Eu não estou querendo ridicularizar ou falar mal, ou tentar te roubar a tua fé. Eu só estou querendo colocar a tua fé consciente. Eu só estou querendo abrir a sua mente, fazer com que você olhe de perto, porque acredite no que eu vou dizer. Acredite. Qualquer movimento espiritual, qualquer um, se um dia, isso não vai acontecer, eu só estou usando isso como um exemplo, se eu inventasse um movimento espiritual, religioso, eu incluo esse movimento nisso que eu vou dizer. Todos, olhando de perto, estão cheios de problema. Todo mestre iluminado solta pum na sala. Escondido. Alguns roncam. Todo mundo de perto tem os seus traços de humanidade, todo mundo. E isso inclui as imperfeições, os defeitos, as falhas. Que a gente esteja suficientemente aberto para isso, para que não fiquemos como ficam tantos, esperando, seja do santo do altar da igreja, do Papa infalível, do ET que aparecerá como a luz do céu, do mestre ascensionado que canalizará no fulano. Eu vejo constantemente mensagens, aliás, outro dia uma pessoa me escreveu dizendo: Flávio, isso que você diz é tão legal, tal, mas isso entra em conflito com uma mensagem canalizada por Saint Germain, que não sei o que. Bom, enfim, eu não vou mudar a minha concepção, não vou mudar a minha visão, não vou mudar o que eu acho, o que eu penso, porque alguém canalizou esse ou aquele, porque assim como esse ou aquele ou qualquer um, eu também vejo, eu também percebo e eu estou submetido aos meus processos. Logo, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu sinto não deve ser fruto de imposição iluminada de ninguém, mas de consciência, de quem está caminhando, experimentando a relatividade de ser humano e conectando aquilo que sente, aquilo que pensa com as experiências que eu vou tendo. Por isso que no começo do programa eu falava, especialmente para aqueles que talvez estejam vivendo momentos difíceis, para que tenham um pouco mais de paciência diante dos momentos difíceis e que enxerguem, ao invés de fugir, ao invés de repelir, ao invés de ter pressa em dizer é bom ou é mal. Para, enxerga, olha, vê, cheira, sente, toca. E aí você vai ver que isso também traz lições, isso, assim como tudo, traz ensinamentos. E você vê que tudo é relativo. Não existe nele ou nela, ou em mim ou em você, um lado completamente luz ou outro completamente trevas. Completamente bom, completamente mal. Anjos e demônios se misturam nessa natureza ambivalente que é a natureza humana. E essa é a porta de consciência, de iluminação, de percepção. Quando eu abro essa porta da relatividade, encaro o que tem lá dentro, vejo minhas luzes e minhas sombras interiores, encaro elas, ao invés de ficar tentando projetar nos outros, em símbolos, em religiões, em filosofias, em acontecimentos, em pessoas, porque a nossa tendência é sempre essa, e as ofertas para que seja assim são diárias e abundantes. Tem um monte de possibilidades para isso. Então que eu e você tenhamos coragem. Por isso, eu quero dizer aqui com toda liberdade, de todo o coração, eu acho que você sente que eu estou sendo sincero, que eu não estou querendo agredir ninguém, não estou querendo ofender ninguém, tá? Eu só estou querendo, e eu acho que só faz sentido eu estar aqui se for para isso. Ser o máximo aberto, honesto e verdadeiro possível. Eu não vejo nenhuma razão para vir para cá, para ficar falando que eu não penso, para ficar inventando historinha, para ficar querendo criar ou cativar emoções ou cativar pessoas, enfim. Eu sei que quando eu toco nesses assuntos, a audiência do programa é muito menor. Outro dia eu fiz um programa sobre... que era? Sobre encarar a si mesmo. Eu não lembro se foi esse. Mas foi um programa assim de muitas desconstruções também. Tanto quanto hoje. Talvez até um pouco mais. Foi 1 hora e pouco só de desconstruções. E nos 2 dias seguintes, acho que umas 50 pessoas saíram do meu Facebook. Isso foi bom porque eu pude adicionar tantos outros que estavam esperando e não poderiam. E é natural. Uns vêm, outros vão. É assim mesmo, né? A gente está aqui para crescer e se você se incomoda, eu respeito. Ninguém é obrigado a ficar, a ouvir, a permanecer aqui. Cada um faz o seu caminho, mas pelo menos você ouviu. Pelo menos eu falei. Isso já me deixa suficientemente feliz e com a sensação de remuneração. Bom, o texto de hoje que gerou o nosso tema foi escrito baseado, como eu expliquei agora há pouco, na obra do artista australiano que
está expondo em São Paulo, Ron Milk, na Pinacoteca, a exposição dele. São obras hiperrealistas, e eu dizia que eu via ontem a obra dele, enfim, alguns vídeos, alguns trabalhos dele. Estava comentando com meu filho sobre os detalhes absurdos que esse cara consegue reproduzir nas obras, e dizendo, olha, quem enxerga assim, esse vai ter um pouco mais de dificuldades. Olhando a vida com superficialidade é muito mais fácil apontar, esse é bom, esse é mau, esse é certo, esse é errado. Quando eu não consigo mais fazer isso, né, quando eu relativizo tudo isso, eu vou ser obrigado a lidar inclusive com os meus fantasmas. Isso pode gerar uma série de dificuldades. E aí eu escrevi esse texto que diz o seguinte: o nome do texto é Santo dos Seus. Depois eu vou tocar uma música e na sequência eu já volto com as opiniões, tá? Que tem gente falando, opinando, e eu não quero deixar isso de lado, não. O texto diz o seguinte: quanto mais enxergo de perto, mais complexidade eu vejo. Na lente, ninguém é totalmente do bem e nem do mal. Não há santos que resistem ao cotidiano, aos dias quentes, às filas longas, noites insones ou às manhãs de mau humor. Os maus, aqueles que gostamos de apontar e dizer mata, mata, olhando de perto, demonstram traços de humanidade que espantaria a maioria de nós. Muitos são capazes de cuidar dos filhos, dos amigos talvez, com dedicação e amor, contrariando nossa impressão simplista e apressada em dizer é bom ou é mau. São santos para os seus. Examine o branco com a lupa, a mais potente que tiver, e verá uma mistura de cores. Não há branco. Aproxime-se do laranja, do verde, do vermelho, do azul, e verá que cada uma delas representa a soma de tantas outras. Um anônimo que cruza o seu caminho em uma tarde qualquer, um entre tantos rostos desconhecidos, gente que você nunca viu. No entanto, aproxime-se, olhe, converse, ouça, conheça os hábitos, e na próxima vez que se cruzarem, não será mais um anônimo, será o Sebastião, um conhecido seu. Assim são as pessoas, assim é a vida. Você jamais conhecerá alguém em sua complexidade de pensamentos, jamais terá acesso aos poços interiores, às sombras, aos processos que refletem no corpo, no jeito, nos atos que não entendemos. Temos vislumbres, sabemos em parte, porque tudo o que temos, absolutamente tudo o que temos, são avessos. O avesso é o lado de fora, é a casca, a superfície onde a vida é apenas reflexo. Aproxime-se um pouco mais. Veja de perto, enxergue os movimentos da vida e se espantará, não apenas por conta das inevitáveis descobertas, mas sobretudo por enxergar-se. Sustentamos nossas reputações, alimentamos a imagem que a maioria faz, seja para o bem, seja para o mal, mas nada disso resiste quando os filtros dos olhos caem. Sem preconceito, sem nenhum tipo de juízo de valor, nenhuma pretensão em saber alguma coisa, veremos o outro, e no outro veremos quem somos. Somos o outro também. Pequenas partes de uma coisa só, com reflexos de nossas escolhas, seja no que chamamos de bem ou de mal. Nessas partes, ou nossas partes, refletem nossa cegueira, nossos medos que se expressam aqui e ali, de um jeito ou de outro, em gente que você odiaria admitir que, apesar dos pesares, essencialmente se parece contigo. Todo diabo é santo para alguém. Todo santo é ou já foi diabo, de modo que só me resta a consciência de que não há santos que resistem ao cotidiano. Afinal, quanto mais enxergo de perto, mais complexidade eu vejo. Na lente, ninguém é totalmente do bem nem do mal. Somos nós expostos no outro, para que não haja outro, para que não haja nós. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã, pela webradiovagalume.com. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo, pela oportunidade da gente caminhar e crescer juntos em consciência. E no fim é o que vale, né? Nós estamos aqui para nada além de nos tornarmos seres conscientes. Eu acho que se você olhar para a vida com valorização e perceber o espantoso, estrondoso milagre que é ser, isso é maravilhoso. Olha, a prova de que a gente se acostuma com tudo é o fato de que nós olhamos para a vida e achamos que isso é um negócio normal, né? A gente está aqui, vive, põe a roupinha, o crachá, vai para o trabalho, enfim, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos não passam do teto,
eles vão até onde eu posso comprar, o que eu posso ter. Eu estou preocupado com a minha roupa, com a minha aparência. Ih, tô ficando gordo. Ih, tô ficando careca. Ih, tô ficando velho. Ih, tô ficando magro. E a gente vai deixando, a vida vai indo, vai indo. Aí você vê alguém morrer, você fala, coitado, morreu. Coitado, né? Como se isso não fizesse parte de todos. Todos que já passaram por aqui já foram. Todos que estão e irão. Às vezes eu faço esse exercício. Às vezes eu estou andando num lugar cheio de gente e penso, daqui a 50 anos a maioria não estará mais. Daqui a 100, nenhum. E para onde vão? Né? Você que já viveu boa parte da sua vida, para onde você vai? A consciência é aquilo que somos. A coisa é aquilo que somos. Esse corpo muda o tempo todo. Ele não é teu, né? Daqui a pouco ele já não é mais igual, já não é mais o que era antes, não é mais o que será daqui a um tempo. Muda o tempo todo. Então, o que somos? Isso não envelhece, isso não morre, isso não muda. Então, por que não a gente encarar de verdade, olhar de perto, ainda que muitas vezes isso possa gerar desconstrução, possa gerar dúvidas. Dúvidas fazem parte do caminho, não tenha medo das dúvidas, pode gerar desconforto, mas é natural que assim seja. Que bom que nós temos assim serizinhos tão relativos, tão pequenininhos como eu, como você e como tantos outros, para que a gente possa caminhar juntos e compartilhar essas reflexões e isso que tantas vezes se coloca como peso para a gente. O peso não é só o peso dos impostos, o peso do desemprego, o peso da violência nas cidades, o peso da saúde, tudo isso eu sei que pode gerar cansaço, sobrecarga, mas o peso de viver sem sentido, de viver sem significado, de nascer, crescer, casar, se reproduzir, envelhecer, se aposentar e morrer, é muito maior. O peso disso é muito pior. Então, adicione à sua vida, ao seu peso, ao seu cotidiano, ainda que seja inicialmente difícil, a leveza de ser consciente. E você sabe por quê? Porque ainda que no primeiro momento esse tipo de desconstrução que a gente está propondo hoje aqui pode gerar desconforto, dificuldade, enfim, dúvidas, caramba, tudo aquilo que eu acreditava agora eu já não vejo mais como antes, tudo aquilo que eu apontava e dizia é lindo, é perfeito, é absoluto e maravilhoso, já não é, mas é necessário. E isso deve produzir na gente paz. Porque, sabe por que não? Você passa, depois da dor, do desconforto, da desconstrução, a não depender mais disso. E a não dependência desse tipo de coisa vai lhe proporcionar algo que é essencial no ser humano, que é a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Livres para pensar, para errar, para duvidar, para acreditar, para ir para cá por um tempo, depois ir para lá por outro. É você, a partir da tua consciência e da tua capacidade de conectar as experiências da vida com aquilo que você acumula como conhecimento e projetar a partir disso significado em tudo. Tudo tem significado. Eu não preciso mais da luz brilhando e dos fogos de artifício para enxergar o que eu poderia ver num pássaro sobre a árvore, numa minhoca cavando buraco no chão, numa criança colocando o dedo no nariz e coçando o saquinho ali na rua. Eu vejo em tudo. Está em tudo. Deus deixa de ser inquilino da igreja e passa a ser habitante do meu coração. Logo se projetará no meu olhar. Ainda que eu olhe para uma parede velha, mofada e descascada, lá verei Deus. A igreja passa a se tornar ambulante, porque ela agora sou eu. E aí uma placa dizendo, entre igreja, não sei o que, Jesus Cristo é o Senhor, deixará de me impressionar. Porque eu sei que não é lá, mas é aqui. Agora, não é fácil. Isso pode gerar desconstruções, e é por isso que a gente invariavelmente, inevitavelmente, acaba em alguns momentos tendo que passar por esse caminho de desconstruir absolutos que com tanta facilidade nos distraem. Eu comecei o programa falando sobre distração e é sobre isso que eu insisto agora. Estamos distraídos. Eu acho que a metáfora dos pais, o exemplo, vale repetir. Nós precisamos dos nossos pais. Quando crianças nós olhamos os pais e projetamos neles super-heróis. Existe a fase, né, de mais identificação com o pai, com a mãe, são perfeitos, até quando a gente vai descobrindo, talvez na adolescência, que não são.
né? Isso vai evoluindo, esse processo de desconstrução dos pais, gera em alguns casos até revolta, né? Até quando os filhos se tornam pais, até quando os filhos estão maduros e não amam menos e não respeitam menos, mas enxergam os pais como humanos. Não é melhor essa fase? Não é mais fácil lidar com os erros, inclusive, dos pais? Nessa fase, você não passa a entender aquilo que antes você apontava como uma falha imperdoável, e hoje você entende somente como um erro de alguém que não sabia, naquele momento, que fazia, um erro humano. É assim para tudo. Aqui no Facebook a gente tem algumas opiniões, algumas perguntas, alguns comentários, e eu faço questão de compartilhar contigo. E eles todos estão ligados ao texto que eu escrevi e acabei de ler. Então a Ivone Paulo Pires diz o seguinte: fomos acostumados em nossa maioria a dividir o mundo. Deixa eu botar uma trilhazinha para ficar mais legal aqui. Fomos acostumados na maioria a dividir o mundo, a dividir as pessoas, as situações, os sentimentos, sempre em dois lados, bom ou ruim, certo ou errado. Mas com o tempo vamos aprendendo que esses conceitos são muito limitantes. Acho que, sendo mais flexíveis, podemos ver o bom ou o ruim e no ruim o bom. Ninguém é totalmente santo ou demônio. Nossa visão não pode se prender somente aos extremos. Com o discernimento, as possibilidades de amar e respeitar o outro são muito maiores. E o entendimento da complexidade humana nos pacifica. Exatamente, Ivone, que bom que você entendeu. Eu estava pensando agora sobre a facilidade que há em manipular as pessoas quando a gente começa a promover esse tipo de pensamento maniqueísta, né? Só há dois lados, polarizador, bom e mal. Eu acho que o exemplo mais vivo na cabeça da maioria são as últimas eleições, né? Essa questão política onde os dois lados se colocavam como a verdade, como o caminho e a vida, e o outro como o inferno, né? Isso, aliás, infelizmente, esse tipo de olhar está muito presente. As pessoas às vezes me criticam sobre não me posicionar politicamente, porque eu acho que as discussões políticas são infrutíferas, né? Mas infelizmente, já que dizem isso e citando nomes, o ex-presidente Lula, por exemplo, é um cara que gosta muito de fazer isso, de promover esse tipo de coisa, nós contra eles, pobres contra ricos, quem é contra mim é contra os pobres. Isso é muito ruim. É claro que ele não é único, é claro que no PSDB também há, é claro que em outros partidos também há, mas eu acho que talvez seja um exemplo mais exponencial hoje em dia no Brasil de quem trabalha em cima disso, sempre trabalhou nessa luta de classes, de patrões e empregados. Antes era isso, sindicatos e não sei o que, e depois projetou nessa construção, enfim, fictícia na cabeça de todos, de que eles do Sul são contra os povos do Nordeste, e aí a coisa vai virando uma coisa horrível, né? Então, que a gente tenha discernimento para enxergar além desses discursos que interessam aos que fazem, que se beneficiam com isso, que ganham com isso, mas os efeitos são muito negativos, e a gente está vendo isso, infelizmente. Obrigado, tá, Ivone? E me perdoe quem pensa diferente, mas enfim. A Gislaine Geigner diz o seguinte: a realidade às vezes me assusta, ou melhor, é a realidade. Às vezes eu me assusto com comentários do tipo, errou, pra mim acabou. Ou, se te decepcionou, é porque não presta. Eu acho que não sabemos nos olhar e avaliar quem somos, porque todos erramos, decepcionamos, falhamos com os mais próximos. E isso não quer dizer que somos maus ou que não amamos os nossos mais próximos, mas que somos humanos, que estamos sujeitos a errar. Claro que se erramos podemos voltar e consertar, pedir desculpas, dizer que sentimos muito, pedir perdão. Antes de excluir alguém da nossa vida, avalie, todos já erramos. E você tem razão, Gislaine. Essa percepção nos torna muito mais tolerantes, muito menos preconceituosos, né? O preconceito nasce muito disso, de que nós somos melhores e eles piores, nós somos diferentes e eles não, nós sabemos mais e eles menos. Quando a gente percebe que em níveis diferentes todos erram, né? A sua tolerância, olha, muda. Isso não quer dizer que alguém deve persistir no erro, e você citou isso, reconhecer o erro e não errar mais. Isso é sabedoria, né? É saber, eu sou falho, eu sou relativo, eu erro, mas eu quero não errar. Eu quero deixar para trás aquilo que eu identifico como erro. Eu sei que eu cometerei outros, mas a ideia é que seja cada vez menos, né? Mas isso me torna extremamente tolerante com o próximo, porque ainda que eu não tenha cometido os erros que você cometeu, ainda que os teus erros, na minha opinião, sejam maiores do que os meus, mas ainda assim eu sei que potencialmente eles estão em mim. É aquilo que eu dizia em relação ao tal mestre brasileiro que falava sobre o fato de não estar mais exposto aos enganos do ego, porque ele passou de determinada fase ali da espiritualidade. Quando eu te considero que potencialmente
as armadilhas do ego, os enganos do ego ainda me habitam, eu baixaria minha guarda, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Já ouviu isso? É mais ou menos isso. Quando a gente acredita que transcendemos todas as possibilidades de tropeçar, de errar, de cair, e ficamos somente apontando para o outro, porque isso também nos melhora. Quando eu digo que você é ruim, eu estou dizendo que eu sou bom. Quando eu digo que você é burra, eu estou dizendo que eu sou inteligente. Quando eu digo que você é baixa, eu estou dizendo que eu sou alta, a partir da minha referência. Quando eu estou dizendo que você é gorda, eu estou dizendo que eu sou magro, é a partir da minha referência, né? Então a referência sempre somos nós. Então quando eu paro de ficar apontando e me apressar em dizer isso, eu me relativizo, eu digo, olha, fulano é mais gordo que eu, mas eu tenho todo o potencial para engordar também, então eu vou ficar quieto. Isso está em mim, né? Essa possibilidade existe em mim. Somos todos muito parecidos. Então a identificação dessa semelhança nos diminui a pulsão de sair por aí julgando e muito menos condenando as pessoas pelos erros. Isso me facilita a habilidade de perdoar. Tem muita gente que fala, eu não perdoo, ou então eu perdoo, mas não esqueço. Olha, esses pensam que o perdão é algo que eu dou de presente pro outro, né? Aquele cara me ofendeu e eu não vou deixar barato, eu não perdoarei. Mas é engano. Perdão não é algo pro outro, perdão é algo para mim. Quando eu perdoo, eu só me isento, eu só me distancio da possibilidade de enraizar em mim um sentimento de mágoa negativo que vai gerar frutos negativos em mim. Não é no outro, não, é em mim, é em você. O perdão que você projeta no outro, ele é para você, ele te livra, ele te libera, ele te desprende, ele te livra desse cativeiro emocional que a falta de perdão produz. Portanto, a identificação disso, Gislaine, que você comenta, todos erram, é fundamental. Não é só um discurso politicamente correto, mas é fundamental mesmo. Isso tem a ver com saúde emocional. A Cíntia diz aqui, ó, a Rádio Vagalume é a minha missa diária. Sem te endeusar, eu sei que é o humano que és, Flávio, o padre dessa missa, sem dogmas e regras, sem aprisionamento, olhos e ouvidos atentos para o que é libertador. Que bom, Cíntia, que bom você ter consciência de que essa missa aqui, eu tenho um amigo que chama de missa os meus encontros, o Alexandre. Ele fala, oi, e aí, quando é que vai ter a tua missa aí, São Paulo? E a missa, quando é que vai ser? Aí eu brinco com ele e falo, olha, eu tô preparando umas hóstias aqui pra você, tô preparando a minha batina e tal. Que na realidade missa é a vida, né? Missa, o que é? Culto, né, Cíntia? É a vida, igreja somos nós, sacerdotes somos nós, né? Pontífices. Que conexão com Deus, Deus se conecta a partir de nós, né? Está em nós, vive em nós. E eu não me coloco, por isso que eu começo o programa dizendo que eu sou mais um entre tantos vagalumezinhos que estão aqui. Eu só tenho, em relação aos que me ouvem agora, um poder a mais, que é o microfone, né? Esse é o meu único poder a mais aqui, então eu estou falando no microfone, mas tentando de alguma maneira externalizar e decodificar aquilo que eu sou e que é exatamente o que você é e o que os outros são, e que pode mudar aqui ou ali de coloração, de tonalidade, mas somos todos parecidos, parte de uma coisa só. Então seja bem-vindo à missa, que é a Web Rádio Vagalume. Mas a missa é tudo, né? A missa é a vida, o culto é a vida, a meditação é existir, a oração é respirar. Se a gente começa a entender que o sagrado nos habita e não está fora, né? Se o sagrado nos habita, tudo que eu olho pode ser transformado em sagrado, tudo, até a festa de aniversário de 15 anos da menininha da família é sagrada. A reunião de amigos no shopping para beber uma cerveja e conversar é sagrada, é sagrada. O encontro humano é sagrado, a consciência desenvolvida é sagrada, os paradigmas que caem são sagrados, o crescimento em consciência é sagrado. Olha, o fato de ter gente aqui, deixa eu ver se tem gente me ouvindo aqui. Tem, ó, tá vendo? O fato de ter gente me ouvindo já é um milagre, porque eu tô falando um monte de coisa inconveniente, muitas vezes, desconfortável, tantas outras, e ainda assim tem gente aqui, né? Tem gente que não foi embora, tem gente me ouvindo, isso já é um milagre, isso já é sagrado. O sagrado nos habita, e quando a gente tem essa percepção desenvolvida, e olha, isso vai gerar uma série de desconstruções, porque eu vou ter que reconhecer que o sagrado não está fora.
Não está no padre, não está no pastor, não está na igreja, não está no ET, não está no mestre ascensionado, não está no mestre canalizado, não está no mestre Marrakesh Maharishi, não está em ninguém, está em mim. Quando eu consigo identificar isso, eu começo a perceber que o mestre Marrakesh Maharishi é igual o seu Tião ali, que está bebendo cerveja agora, torto, na frente de um bar. É que o mestre, o Tião não sabe ainda. Mas não é menos do que o mestre Haragashi Tashiguchi. Quando eu percebo que a dona, como é que ela chama? Dona Araci, a senhorinha que mora aqui no prédio, ontem eu cruzei com ela, ela fica sentada lá embaixo, todos os tardes, uma senhorinha simpática, e ontem eu cruzei com ela e ela falava, que calor, e aquelas conversas de prédio, né? E aí eu fiquei um pouquinho falando com ela ali, e ela tem um olharzinho puro, que brilha, tal. A dona Araci não é menos iluminada do que o Pren fulano, não é. Ela não sabe nada de física quântica, ela não sabe nada de Vedas, de Bíblia, de nada. Ela não sabe das leis espirituais, do karma e do não sei o que, da descoberta iluminada, não sabe nada. Ela sabe do arroz que ela sabe fazer bem, ela sabe dos netos, ela sabe que está calor e que é bom sair e sentar aqui, ó, embaixo dessa árvore. Dona Araci é sagrada, não mais e nem menos do que o mestre, do que eu, do que você. Sabe por quê? Eu só consigo enxergar o sagrado da Dona Araci porque o sagrado me habita. Eu só consigo enxergar o profano do mestre Haragashi Maharishi porque o profano também me habita. Está tudo aqui dentro, tudo nasce e morre em mim. E quanto mais eu desenvolvo esse olhar em coragem, em consciência, em verdade, mais possibilidades eu tenho de me conectar com tudo, de me conectar com a vida e de perceber que as verdades que eu busco sempre lá fora serão encontradas lá fora, se projetadas aqui dentro, e se conectadas e preenchidas de significado aqui dentro. A Isabel Nogueira Cruvinel me faz uma pergunta. Ela diz o seguinte: Flávio, se a pessoa a ser observada em questão for um psicopata, por exemplo, nesse caso o cérebro da pessoa é comprovadamente diferente, ela não é capaz de forma alguma de ter sentimentos. Quando ela manifesta algum sentimento é tentando exclusivamente obter um benefício próprio. Sabendo disso, como enxergar beleza nessa pessoa? Isabel, agora há pouco eu falava sobre o fato da gente projetar o que nos habita no outro, né? Eu não tenho fórmulas aqui ou passos de enxergar, encontrar beleza no que quer que seja, na flor ou no psicopata. Eu posso tentar descrever poeticamente um pôr do sol, mas a poesia está no pôr do sol, não está nas minhas palavras. A minha palavra é só uma tentativa de decodificar presunçosamente, no meu caso, em palavras, com poesia, aquilo que é muito maior do que eu posso descrever. Eu não tenho a dimensão exata de nada, de absolutamente nada. Tudo que eu vejo é relativo. Toda a percepção que eu alimento é a partir da minha perspectiva, que pode ser mais ampla ou menos, que pode ser só por uma fresta, só por uma fechadura, ou pode ser uma porta ou uma janela aberta. Mas ainda assim é uma perspectiva, é mais ampla. Eu posso enxergar mais quando eu abro a janela, mas não deixa de ser limitada. Bom, direto à sua pergunta. Posto isso, né, como é que eu vou encontrar a beleza num psicopata? Bom, em primeiro lugar, é bem difícil, né? A gente vê alguém um serial killer, por exemplo, orgulhoso. Eu vi a notícia da morte da Miss Honduras, né, essa semana, e aí descobriram o namorado da irmã que matou, e me chamou a atenção hoje no jornal a foto dele sendo preso com um sorrisinho e com um olhar que dizia com muita clareza, se você ver depois dessa foto, que se sente orgulhoso do que fez, um olhar de gratificação nesse homem. Como enxergar beleza nele, Flávio? Isabel, não sei, eu não consigo. Quando eu olho para isso eu não vejo beleza. Eu não consigo, mas eu acredito que a mãe desse cara, ou de um psicopata qualquer, como houve esse caso de Goiânia, horrível, do cara que matou 39 mulheres, confessou, né? A mãe dele chegou na penitenciária chorando, dizendo: meu filho não, porque para ela o filho dela não é o psicopata. O filho dela é aquele menininho que um dia à noite chamou a mãe: eu tô com frio, mãe, você pode trazer um copo d'água para mim? E a mãe trouxe. Esse é o filho dela.
É aquele menininho que um dia voltou em casa machucado e ela preocupada disse: o que foi? Me bateram na escola, mãe. E ela sentiu o coração destroçado, destruído, e aquele menino foi ficando meio esquisito e foi crescendo, e um dia ela descobre que ele matou 39 pessoas, que ele matou a Miss Honduras, ou enfim. Eu aqui, que não vivi todos esses processos, dentro do meu afunilamento e da minha limitada visão, não consigo, sinceramente, Isabel, lhe dizer: olha, a beleza do psicopata está aqui ou ali. Mas a mãe, o pai, o irmão, os amigos que se espantam, não pensam como eu, nem como você. E eles conseguem. Talvez não conseguiriam se não estivessem vivendo numa perspectiva em relação àquela pessoa muito mais ampla do que a minha. Eu só tenho a notícia, a visão, o retrato do psicopata. Eu não tenho todo o resto. O meu olhar em relação a essa pessoa é muito mais de longe do que aqueles que vêm um pouco mais de perto. E que talvez tiveram que conviver com violências, com coisas horríveis dessa pessoa, mas talvez, olhando mais de perto, tenham identificado nela também traços de humanidade, de beleza que eu, à distância, não vejo. Portanto, não sei dizer a você aonde é que está a beleza deles. No entanto, pelo fato de não saber, eu não me julgo na condição de dizer não há. Eu só não vejo. Agora, também não me aventuro a dizer aonde está. Mas tem gente que vê. O que me alimenta a percepção de que, olhando um pouco mais de perto em relação às pessoas, ao psicopata que seja, ou em relação a tudo, a perspectiva se amplifica. E aí eu deixo de ver por um nome: psicopata, assassino, bom, mal, certo, errado, legal, não. E eu vejo por um quadro mais amplo. E as verdades e mentiras afloram a partir dessa perspectiva. Com isso, eu não estou dizendo que não deve haver punição, que não deve ser castigo. Pensando como você diz, então todo mundo é bonzinho. Não estou dizendo isso. Eu acho que a lei está aí para ser cumprida. Eu, por exemplo, só não me colocaria nunca, é uma reconhecida, assumida inabilidade, incapacidade minha. Eu jamais seria juiz, eu não consigo. Respeito, acho importante o trabalho dos juízes, mas chegar lá e dizer: esse vai ser preso, esse não vai, esse está certo, esse está errado, para mim não é uma tarefa fácil, não. E é aquilo que eu dizia em relação ao Ron Moore, né, o artista que fez a escultura que está no meu texto de hoje, no flaviosiqueira.com. O cara que olha com a sensibilidade, a depuração de olhar que ele tem, vai ter muito mais dificuldade de lidar com a vida de maneira maniqueísta e polarizadora, ou polarizada, né? Porque os contrastes são imensos. Eu vou ter dificuldade de dizer que o branco é só branco quando eu vejo de perto, que o vermelho é só vermelho. Eu vou ver uma combinação de cores. A Cíntia também faz mais um comentário: adoro todos esses sagrados, assim como ontem o aniversário de um amigo GLS com chopp e música. Esses momentos sagrados, acho que ela está dizendo, né? Pois é, né, Cíntia? Por que é menos sagrado o aniversário comemorado com chopp e música do que se estivessem todos na igreja? Né? Por que seria menos sagrado? É só uma projeção nossa, é só uma necessidade nossa que é alimentada por uma instituição, por uma visão, que é uma forma. A igreja também é sagrada, também tem manifestações sagradas. Mas não é só a igreja, né? É tão libertador quando eu sei que eu posso me conectar com a vida, contigo, com Deus, em tudo, não só ali sentado naquele banco da igreja, mas no parque, na praça, tomando chopp com os amigos. A Súria diz o seguinte: programa maravilhoso, cheio de percepções no momento presente, legal, até dia 13 no Encontro de São Paulo. Súria, muito obrigado, bom saber que você está aqui, bom saber que mais uma vez vou me encontrar contigo e contar contigo, como sempre, você e a Lucila, sempre tão prestativas e queridas, me ajudando nos encontros em São Paulo. Muito obrigado, um beijo para você, Súria, beijo para a Lucila também, até dia 13, tá? A Sandra Santos, eu estou vendo aqui que a gente está quase no finzinho do programa, mas dá ainda para compartilhar aqui as opiniões. Todos ocupamos o mesmo espaço, fazemos parte do mesmo mundo, vivemos os mesmos conflitos, passamos todos os dias os mesmos climas, mas cada um tem o seu olhar. Mas conforme olhamos com mais profundidade, entendemos que a imagem que vemos no outro nasceu primeiro em mim. Nossa percepção muda radicalmente e com isso conseguimos ter vínculos mais profundos com o próximo. Paramos de enxergar superficialmente e com isso conseguimos conviver com os demais com mais entendimento, podendo assim contribuir. Só assim poderemos nos doar nessa sinceridade.
Verdade, Sandra. E você sabe que a gente pouco se relaciona com as pessoas. A gente se relaciona muito conosco. A maioria tem medo de se abrir e se expor em um relacionamento. É por isso que é tão difícil se relacionar. Seja o relacionamento conjugal, fraternal, parental, porque a gente está sempre se protegendo e sempre projetando no outro aquilo que nós somos. Quando você se identifica e percebe em si mesmo as contradições, os defeitos que você tantas vezes aponta no outro, e você vai vendo correspondência em você, isso te gera um baita de um susto, mas também te gera muito mais abertura, muito mais tolerância em relação àquela pessoa. Quer um exemplo? As relações de marido e mulher, ou de namorados, por exemplo, onde um é extremamente ciumento, possessivo, não olhe para o lado, não vire para cá, não faça isso. Eu já vivi isso, é muito ruim. Assim, você vai a um restaurante, a pessoa senta contigo. Eu tive uma namorada assim, aí entrava alguém e ela falava assim, eu sabia que se entrasse uma mulher num restaurante eu teria problemas. Ela falava para mim, bonita, né? A pessoa não vive, a pessoa vive, entra numa redoma, numa caixa. Isso faz muito tempo já. Mas o que está acontecendo ali? Por exemplo, numa situação como essa pessoa doente, possessiva, ciumenta, está projetando no outro aquilo que é. Se eu olho, num caso de uma relação conjugal, tal, olho para ela, para minha mulher, e digo, olha, esse cara aí, hein? Bonito. É porque eu não consigo me controlar com uma mulher bonita. Se eu acho que há mal em tudo, é porque é o meu mal que está sendo projetado em tudo, e porque eu não quero olhar para o meu mal, eu projeto em tudo. Eu estou dando o exemplo do ciúme, é um exemplo muito recorrente, mas isso está presente em tudo. Quando eu aponto para o cara e digo, esse é um safado, esse é um calhorta, esse é não sei o que, eu não me apresso em dizer isso. Esse cara é um enganador, esse cara eu sei as intenções dele. Eu estou falando de mim, porque eu não sei as intenções mesmo dele, eu não sei de verdade o que ele habita. Então quando eu me apresso em dizer, é claro que tem uns ou outros aí que são evidentes, né? Mas eu estou falando de maneira geral. Essa nossa pressa em dizer que esse cara é safado, esse cara enfim, é horrível, essa mulher é horrível, é de mim. Então quando eu me enxergo e começo a identificar aquilo que vive potencialmente em mim e que no entanto eu projeto no outro, ao invés de projetar no outro, eu vou tratar isso em mim. Eu vou ver de onde é que isso vem, onde é que isso nasce, por que isso aqui existe em mim, aí eu vou passar a cuidar disso. E eu vou melhorar isso, eu vou me pacificar diante disso, e quando eu me pacifico diante de mim mesmo e comigo mesmo, eu me pacifico com o mundo. É nesse ponto que eu quero chegar para concluir contigo o nosso papo de hoje, agradecendo já a todo mundo que esteve e ainda está comigo nesse programa. Muito obrigado de verdade. Quando o programa é assim um pouco mais pesado e desconstrutivo, eu me sinto ainda mais privilegiado de perceber que tanta gente ainda está aqui, porque muitos fogem, muitos vão embora, muitos não querem ouvir, e é natural que assim seja. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, que o que a gente precisa para perceber as coisas, para perder o medo, para se pacificar com a vida, com os acontecimentos, mesmo aqueles que nós chamamos de negativo, com as pessoas, com o mundo, é pacificar comigo, contigo, com a gente. Eu só preciso me pacificar comigo mesmo, para que eu então me pacifique contigo e com todos. O mundo se torna um lugar menos difícil de viver, menos insuportável, cruel, quando eu me pacifico. Porque eu deixarei de projetar na vida, nos acontecimentos, nas instituições, nas pessoas, aquilo que me habita, seja para o bem, seja para o mal. Eu deixarei de dizer, ele é sagrado, isso é santo, isso é quando eu perceber que o sagrado, que o santo me habita. Eu deixarei de dizer, ele é um demônio, ele é péssimo, quando eu perceber que isso também me habita. E então, atento a esses movimentos interiores que se projetam o tempo todo lá fora, com a finalidade de fazer com que eu perceba, com que eu enxergue, e eu pare de ficar apontando os outros e veja que isso sai de mim, pacificado com isso, pacificado com a vida, estarei. E aí não mais terei medo dos problemas, das dúvidas, das contradições que continuarão existindo, né? Dos desvios, das idas, das vindas, das falhas. Tudo isso continuará porque faz parte da nossa humanidade tão bela e tão linda.
contraditória humanidade, e que, no entanto, nos abre uma porta imensa de percepção para entender o que de fato vale e o que de fato não vale, o real valor de cada coisa, promovido pela luz da consciência que me habita. Não está lá fora, não está no santo, no padre, no papa, no pastor, no mestre ascensionado, no guru indiano, no ET. Projeções, tanto faz, se é o santo ou se é o ET, se é o padre, se é o papa, se é o mestre, tanto faz, está em mim. E se eu percebo isso, projetarei o que eu antes projetava exclusivamente nessas figuras, mas projetarei com muito mais abertura, consciência, leveza na vida. E então, não só o mestre Rakesh Ruish, mas as minhocas, as borboletas, o bicho do alface, as formigas, o Zezinho ali da esquina que joga bola, o Tião que bebe no bar, o seu Antônio da padaria, a Dona Alzira aqui do prédio, o Flávio, o José, a Maria, todos, de alguma maneira refletirão a santidade que me habita. E então eu me pacificarei contigo, ainda que você não seja o ideal, ainda que você não seja exatamente como eu quero, ainda que você não pense como eu, ainda que você não se pareça comigo, porque eu também não sou ideal, e quando eu olho para você e vejo isso, eu me lembro que eu também sou assim. E pacificados, caminharemos juntos para que possamos entender cada vez mais conscientes que estar aqui é um grande privilégio e que a gente não deve ter medo de olhar mais de perto os acontecimentos, os problemas, as pessoas, a vida. Muito pelo contrário, olhando de perto perceberemos que todos somos feitos da mesma coisa, que essencialmente somos parecidos, que luz e trevas, no fim das contas, são a mesma coisa e que estamos aqui, todos nós, com a única finalidade, todos os dias, o tempo todo, para aprendermos a amar. Muito obrigado de verdade por mais um privilégio de estar aqui comigo, por me possibilitar esse encontro no Mensagens que Chegam pela Manhã, que está chegando ao final, mas as mensagens continuarão na rádio, com a nossa programação que não cessa, 24 horas de músicas e reflexões, mas sobretudo continuarão na vida, no que é que você vai fazer agora, no que é que o seu dia te reserva. As mensagens são abundantes, as vozes, as palavras de Deus, que não se limitam a livros, a pessoas, a religiões, a doutrinas, estarão saindo da boca daqueles que você nem imagina, do taxista fedido, do táxi sujo que talvez você pegue daqui a pouco, do cobrador do ônibus onde você vai entrar, das pessoas anônimas que cruzarão o seu caminho, da vida que se manifesta em tudo e em todos o tempo todo. Só esteja atento, não se distraia, não se desconecte da grande oportunidade que é estar vivo, e então você perceberá. É só isso que nós precisamos, perceber, nos pacificarmos conosco, para que então, pacificados com a vida, possamos perceber, desbloqueados dos nossos orgulhos, preconceitos, presunções, inseguranças que se projetam de tantas formas. Pacifique-se contigo mesmo e tudo ficará bem, tá bom? O nosso programa fica por aqui. Lembrando que no fim de semana agora a Web Rádio Vagalume retransmite todos os programas que foram ao ar durante a semana, às 8 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite, 3 da manhã. São os horários de reprise dos programas também durante a semana. A diferença é que no fim de semana os programas todos, inclusive esse da semana, voltarão. Especificamente esse programa volta hoje às 8 da noite no horário de Brasília e às 3 da manhã. Você que está ouvindo a reprise às 8 da noite, logo na sequência tem o Cinemação. 2 horas com o melhor do cinema, muitas dicas, muitos comentários, com muito bom humor. Vale a pena você acompanhar o Cinemação às 10 da noite, na sexta-feira, aqui na webradiovagalume.com, inclusive com reprise aos domingos, ao meio-dia, tá bom? Acompanhe e esteja aqui também na webradiovagalume.com. O Cinemação de hoje vai trazer um tema bastante interessante, que fala sobre o filme do Tim Maia. Se você quiser saber mais sobre o Tim Maia e o filme do Tim Maia, ouça o programa de hoje. Um beijo pra você, se cuida, pense no que falamos, e na segunda-feira, às 8 da manhã, ao vivo, voltaremos com mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Um beijo e até lá.